Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Cristiane Freitas. Nós hoje vamos falar sobre uma técnica da PNL. É uma técnica que nós vamos trabalhar a posição perceptiva. Essa técnica vai estar ajudando você, quem sabe você tem alguém que você sente ou raiva ou por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que essa pessoa fez com você. Nós vamos estar fazendo essa técnica. Se você tiver dificuldade de entender, você pode repetir, para que você consiga entender o que eu estou explicando para você. Pois bem, antes de nós aplicarmos a técnica, eu vou estar explicando algo para vocês, que nós precisamos entender que aquilo que nós sentimos, aquilo que nós absorvemos do mundo, nós fazemos isso, sentimos, nós absorvemos através dos nossos sentidos, da visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar. Nós sentimos, ouvimos, ou vemos aquilo que acontece. E a interpretação do que acontece à nossa volta vai nos trazer algum sentimento, seja um sentimento bom ou seja um sentimento ruim. E nós precisamos nos autoconhecer, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos ter condições de lidar com as situações à nossa volta. Bom, as mudanças em nossa vida, elas não acontecem de fora para dentro, mas acontecem de dentro para fora. Nunca é sobre o outro, porque nós não podemos mudar a vida do outro, mas é sempre sobre nós, porque nós é que precisamos mudar a nossa percepção de mundo. E como isso acontece? Através das experiências que nós passamos ao longo da vida, aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, nós fomos adquirindo padrões de comportamento, Se nós temos medo de algo, muito provavelmente nós aprendemos isso, em algum momento da vida, possivelmente na infância, um medo de barata, um medo de alguma coisa que a gente tem, a gente aprende porque nós vimos alguém com medo e nós também passamos a adquirir esse medo através de algum das nossas sensações, através dos nossos sentidos. Você viu alguém com medo, você ouviu alguém dizer que estava com medo e isso gera em nós padrões de comportamento. Porque nós temos percepção do mundo, das coisas ao nosso redor, através dos nossos 5 sentidos. São os nossos sentidos que fazem essa conexão, Através desses sentidos é que nós nos conectamos com o mundo à nossa volta. E isso muitas vezes no decorrer da vida, algo que alguém falou para nós, ou que nós vimos, que nos fizeram, uma palavra que nós recebemos, muitas vezes vai gerar em nós um desconforto. E essa técnica que nós vamos estar fazendo aqui, que é a técnica da posição perceptiva, se você sentir que algo tem te afetado ou te afetou e isso ainda está dentro de você, alguém que você fica muito irritado com ela, essa pessoa te irritou, houve algo que te irritou, uma discussão, uma briga, algo que ela falou para você, um momento difícil e que isso marcou a sua vida e você precisa resolver essa situação dentro de você, As suas emoções precisam estar resolvidas a respeito desse episódio. Então nós vamos passar agora a te explicar a técnica da posição
perceptiva. E o que é essa técnica da posição perceptiva? É você refazer em sua mente, né, aquilo que realmente aconteceu. É você, na mente, né, nos seus pensamentos, você vivenciar novamente tudo aquilo que aconteceu naquele dia, né? O que falaram para você, qual foi o sentimento que você teve a respeito dessa situação, né? Que te magoou, que te irritou, que te deixou com a raiva. Então essa técnica é para você utilizar. É uma técnica muito boa, né? Talvez você no primeiro momento não vai conseguir fazê-la muito bem, mas eu aconselho você a, se não conseguir num primeiro momento, repetir, né? Porque nós temos muitos, né, testemunhos de pessoas que fizeram essa técnica e que foram beneficiadas por ela. Eu, né, sou testemunha viva do que aconteceu, porque havia acontecido uma situação que eu ainda tinha assim, muita mágoa de uma pessoa, muita tristeza, né, do que ela tinha me falado. E depois de eu ter feito essa técnica, né, eu pude perdoar essa pessoa, porque eu fui olhar essa pessoa numa outra posição. Eu fui entender aquilo que estava acontecendo. Bom, eu vou te explicar como acontece essa técnica. Você vai respirar, né? Se você quiser fechar os olhos, é melhor, né? Porque você não vai distrair. E você vai buscar aí na sua mente esse momento onde alguém te aborreceu, né? Você vai trazer essa pessoa e o momento em que aquilo aconteceu, né? Esse momento onde essa pessoa fez algo com você, falou algo para você que te marcou, que te deixou triste, que deixou com muita raiva. E você vai buscar esse momento. Você vai está pensando nesse momento e você vai estar ali na sua posição, recebendo aquela palavra que a pessoa te disse. Você vai ouvir o que você ouviu, você vai sentir o que você sentiu naquele dia através dessa conversa, dessa discussão ou dessa briga, desse algo que aconteceu. Pois bem, você vai quebrar o padrão. Depois que você vê, você vai sair dessa cena e vai pensar em algo do seu café da manhã, por exemplo. Algo que te desconecte daquilo que você acabou de vivenciar. E depois você respira, fique relaxado e volte na cena novamente. Você vai buscar essa cena novamente, você vai fazer esse filme dessa cena. Só que agora você já não vai estar mais na posição de vítima, você não vai se sentir ali como você mesma dentro daquela situação naquele dia, mas agora você vai olhar numa posição neutra, você vai olhar de fora, como se você estivesse assistindo um filme e que isso estivesse acontecendo com alguém e não com você. Você estivesse assistindo você ali e a outra pessoa que estava com você ali. Você vai ouvir o que elas falam, que tudo que aconteceu você vai estar vivenciando, não em você, mas agora numa posição neutra. Você vai estar assistindo a cena que ocorreu. Bom, agora nós vamos quebrar o padrão, sair dessa cena e você vai pensar em qualquer coisa, pensar no seu cachorrinho, pensar que você precisa fazer umas compras, você vai pensar em alguma coisa que te desconecte com esse dia, com essa situação. Fez isso? Agora você vai fazer outra vez a técnica. Você vai agora entrar na cena, depois de estar relaxado, você vai entrar na cena novamente. Só que agora você vai estar na posição da outra pessoa. Você agora não é mais você. Você agora é o outro que te ofendeu. E você vai entrar naquela cena e você vai tentar perceber o que esse outro que agora você está fazendo a parte dele pensou quando agiu daquela forma. Por que falou daquele jeito? Por que teve aquela atitude? E você vai ali procurar explicar, entender por que aquilo foi feito, por que aquela
posição foi tomada, porque aquela atitude foi tomada, e ali com os olhos fechados, você vai vivenciar essa cena, mas não, eu não vou vivenciar como Cristiane, eu vou estar vendo agora, olhando para Cristiane e tentando falar para Cristiane, explicando por que agir dessa maneira. Ali, você vendo a posição do outro, vivendo a posição do outro. Agora você vai sair da cena, vai quebrar o padrão pensando em alguma coisa. Ou saia, toma uma água, volte. E agora você vai pensar nessa cena novamente. Entra na cena novamente e aí você vai olhar para aquela pessoa, lembrar daquela pessoa, daquele episódio. Eu não sei se está acontecendo com você, mas quando nós olhamos agora para a cena, nós já não sentimos a mesma dor mais. Pelo contrário, às vezes nós vamos sentir até uma certa pena da pessoa que fez isso, porque agora nós nos colocamos no lugar do outro. Nós agora vimos o que é estar no lugar do outro. O nome dessa técnica, como eu te falei, é técnica da posição perceptiva. E você vai utilizar essa técnica, vai aplicar essa técnica em você mesmo, vai fazer esse passo a passo do que eu estou te explicando. E você vai ver, né, se você conseguir realmente vivenciar, fazer essa técnica dessa posição perceptiva. Eu vou dizer para você, por experiência minha, né, e daquilo que eu já tenho ouvido de outras pessoas que fizeram essa técnica, é que essa dor, é que essa raiva, ela vai diminuir. E se você persistir fazendo essa técnica, você pode até mesmo ficar livre, né? Ter essa raiva eliminada, ter essa tristeza, essa mágoa eliminada. Algumas pessoas, depois de aplicar essa técnica, elas chegam a ter procurar aquela pessoa e pedir perdão, né, pelo seu posicionamento, pelo aquilo que achou, marcam muitas vezes assim, né, um momento de estar realmente conversando, para que aquilo se desfaça e que possa viver um novo momento em sua vida. Eu não vou dizer que você, né, vá procurar essa pessoa, né, ou que você vá tomar um café com essa pessoa, mas o importante é que você libere essa pessoa, perdoe, porque eu quero te dizer o seguinte, que quando nós perdoamos alguém, quando nós liberamos o perdão, o mais beneficiados somos nós mesmos, porque muitas vezes nós ficamos presos por anos por uma situação, e através dessa técnica de posição perceptiva, nós temos uma oportunidade de modo científico, um modo onde fizeram uma pesquisa, né? Estudaram para isso, e nessa pesquisa, né, essa técnica foi formulada para ajudar eu e você a perdoarmos, a rearrumarmos dentro de nós a percepção que nós tínhamos dessa situação. Nós criamos, né, uma percepção a respeito daquela situação. E agora, depois da aplicação da técnica, nós vamos ter sim uma nova percepção daquilo que aconteceu na verdade. Bom, eu espero que você aplique essa técnica, né? Que você faça bom uso dessa técnica e que seja um momento de renovação na sua mente e também de renovação nos seus sentimentos a partir dessa técnica. Bom, agora eu vou fazer a técnica juntamente com você. Você vai respirar. Relaxa. Agora você vai pensar em alguém, uma situação em que
você foi ofendido, você ficou machucado, ficou magoado, sentiu raiva. Pense aí nessa situação, aquilo que aconteceu, o que essa pessoa te fez, e agora você vai sentir o que você sentiu nesse dia, você vai ouvir o que você ouviu nesse dia. Vive esse momento, vive esse momento. Isso, escute, sinta, vive esse momento. Isso. O que você tomou de café ontem? Isso aí. Agora nós saímos do padrão, quebramos o padrão. Pode aí respirar, relaxar. Pensar no que você comeu ontem, como foi. Isso, desconectou da cena. Agora nós vamos voltar à cena. Só que você agora vai pensar no que aconteceu, só que você agora não vai entrar na cena, você vai ver a cena como se fosse um filme, como se fosse uma TV. E você pode, quem sabe aí, estar olhando da porta o que aconteceu entre aquelas duas pessoas, o que aconteceu com aquela situação. Agora você vai fechar os olhos e perceber aquilo que aconteceu. Você não está dentro da cena, você está olhando a cena, vendo você, vendo o outro, o que foi falado, o que foi argumentado. Isso. Escute, veja o que está acontecendo aí nessa tela, nesse filme, ou no mesmo lugar, mas aí dá uma porta, olhando o que está acontecendo. Isso. Isso. Agora vamos quebrar o padrão. O que você vai fazer de almoço para amanhã? Você já pensou no seu cardápio? Pensou, vai fazer o quê? Qual a mistura que você vai fazer? Qual a comida que você vai fazer? Isso, pensa aí, respira. Quebramos o padrão. E agora nós vamos voltar lá na cena. Você vai refazer a cena. Só que agora você não vai fazer a cena, refazer a cena sendo você. Você agora vai ser o outro. Você vai se posicionar agora no lugar do outro que te ofendeu. Eu agora não vou ser mais a Cristiane. Eu vou me posicionar, vou estar na posição do outro, daquela outra pessoa. Vamos lá, fechando os olhos. Vamos acessar aí essa cena, o que nos aconteceu. Acesse o que aconteceu com você, mas agora você já não é mais você, você é o outro. E você agora vai explicar o que aconteceu, por que tomou essa atitude, por que fez dessa maneira, qual foi o motivo que levou a agir dessa maneira. Você agora não é você, você está olhando para você e explicando o que realmente aconteceu, por que essa atitude foi tomada. Explique para você o que aconteceu. Você agora é o outro, e você vai estar explicando o que você fez e por que você fez. Isso. Agora você vai sair da cena, sai. O que você vai jantar hoje? Você vai jantar, vai fazer um lanche, vai fazer um jejum, o que você vai fazer, hein? Quebramos o padrão, não é isso? Vamos nos distrair com outra coisa. Agora eu quero convidar você, quem sabe, né? Dar uma respirada ou ir até um lugar, tomar uma água, né? Pegue sua garrafinha, um copo de água, tome uma água, relaxa aí. Isso. E agora eu gostaria que você procurasse a cena, procurasse pensar na pessoa e dissesse aí qual é a sensação que você teve, qual é a sensação, né? Que você tenha a olhar essa cena novamente, a se colocar nesse lugar novamente, a se colocar nesse dia novamente.
bom? Eu creio que você vai se sentir muito melhor do que você se sentia se você conseguiu aplicar a técnica, se você conseguiu vivenciar isso aí. Eu creio que você, né, com certeza vai estar se sentindo bem, bem melhor. Quem sabe aí não ficando com raiva mais dessa pessoa, diminuindo a raiva, né? Ou quem sabe perdoou essa pessoa, porque quando você ficou no lugar dela, você viu que tem uma explicação pelo qual ela agiu daquela maneira. Tá bom? Então que você possa utilizar essa técnica. E aí, quando você estiver aplicando essa técnica aí, quando você estiver naquele momento de raiva, lá naquela primeira vez em que você vai acessar esse pensamento, você pode aí olhar se foi de 0 a 10, quanto foi a medida da sua raiva? Foi 7, foi 8, foi 10, né? E você vai perceber que agora, nessa última vez, esse grau, né, essa intensidade de raiva, né, de chateação, ela vai ter diminuído ou até mesmo eliminada. Ficamos aqui com essa técnica, né, da posição perceptiva. Ela é uma técnica, né, da PNL, que ela vai ter o caráter, né, educativo, né, um caráter de ensino para nós lidarmos com o nosso sentimento e comportamento, porque nós modificamos o nosso pensamento. Claro que às vezes mudar totalmente um pensamento não é da noite para o dia. Isso requer exercício, requer nós continuarmos, né, nesse novo padrão. Nós vamos deixar um velho padrão para agora passar a viver pensando no novo padrão. Até a próxima!